Mas antes, tudo sobre o jogão de amanhã entre Flamengo e Botafogo, partida atrasada da 7ª rodada. A Ana Flávia Nunes está no Maracanã e chega agora com todas as informações pra gente. Oi, Ana, muito boa tarde pra você, querida. Ei, Débora, tudo bem? Ótima tarde para você e a todos que nos acompanham. Para esse clássico de amanhã, o Flamengo deve entrar em campo com um time com mudanças, um time bastante mexido. Isso porque há uma preocupação da comissão técnica com a questão do desgaste físico dos jogadores nesse começo de temporada. Então, alguns atletas devem ser poupados. Tem o desfalque do Alexandre, lateral esquerdo. Ele está com uma lesão na coxa esquerda, só deve voltar a jogar aí daqui 2 ou 3 semanas. E aí quem deve ficar com a vaga dele é o Ayrton Lucas. Por outro lado, o Flamengo tem retornos, né? O De La Cruz e o Arrascaeta, que foram poupados no clássico contra o Fluminense, devem estar à disposição novamente do técnico Felipe Luiz. O Flamengo é o segundo colocado na tabela do Carioca. Se vencer o Botafogo amanhã, assume a liderança e aí já deixa bem encaminhada a classificação para as semifinais. Vai ficar ali empatado com Volta Redonda, mas levando vantagem no saldo de gols. E aí eu trago uma última informação sobre o Flamengo que saiu agorinha. O Flamengo acertou a venda do Lohan para o CSKA da Rússia. O clube russo vai pagar 8 milhões de euros, cerca de 47 milhões de reais por esse jogador joia da base do Flamengo, que viaja essa semana para assinar contrato. Débora. Perfeito, Ana. Você falou do desfalque do Alexandre. Pelo lado do Botafogo também vai ter desfalque, não é isso? Sim, Débora, o Botafogo também tem desfalques para o clássico. Eu estou falando do zagueiro Bastos e também do atacante Arthur. Eles continuam em tratamento do departamento médico. O Bastos teve um trauma no joelho esquerdo, o Arthur uma lesão muscular na coxa esquerda. E para a vaga, então, do Arthur, a disputa é entre o Rafael Lobato e o Yarlen, jovens da base. Agora, para ficar com a vaga do Bastos, aí a opção seria o Serafim, que é um jovem zagueiro da base, ou então o Carlos Leiria, técnico interino. Ele poderia improvisar algum jogador ali na posição, como, por exemplo, o volante Danilo Barbosa. O zagueiro David Ricardo, recém-contratado, não pode jogar esse clássico, porque como é um jogo atrasado da 7ª rodada, ele não estava regularizado na 7ª rodada. E aí, por falar em reforço, eu aproveito para lembrar que ontem o Botafogo anunciou o reforço do Jair, de 19 anos, zagueiro que estava no Santos. Ele deve se apresentar ao Botafogo depois do dia 16, porque ele está disputando o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. Então, só depois do dia 16 chega aí mais esse reforço para o Botafogo, Débora. Lembrando que o Botafogo, ainda nesse mês de fevereiro, tem 2 jogos que são representam a final da Recopa Sul-Americana. Então, exato. É um mês que ainda tem um compromisso muito importante, que vale dólar, que vale taça, que vale se emocionar. Prestígio. Então, eu imagino que tenha se pensado nisso e aí escolher, gente, tira esse hino. Escolheram, B, beleza. Só que nem o time que não é o titular mostra alguma coisa que seja positiva, que tenha uma coisa de volume, sabe, Pedrosa? Sim. Eu sempre falo aqui que, pra mim, hoje é mais importante você ter um grande técnico do que ter um grande craque. É lógico que o craque decide dentro de campo, mas quando você tem um grande técnico, ele consegue até potencializar as peças que são medianas e fazer elas se tornarem boas. Quando você tem um técnico ruim, é ao contrário. E eu não tô nem falando isso do Leiria, que pegou uma bomba, que não tá preparado. Claramente não é a mesma situação do Fábio Matias, que hoje, por exemplo, tá lá no Juventude fazendo um bom trabalho. O Botafogo, cara, a situação é muito preocupante, porque o planejamento de futebol, por mais que seu dono entenda que a temporada começa em abril, o planejamento não tá legal. Não tá legal, eu acho que o Botafogo tá perdendo tempo de planejamento, tá perdendo tempo nessa busca por um novo técnico. Tomara que venha um técnico de grande calibre para poder acertar isso rapidamente, mas se adaptar ao futebol brasileiro também não é fácil. O que aconteceu com o Arthur Jorge no ano passado é uma coisa fora da curva. O que aconteceu com os jogadores que o Botafogo conseguiu contratar também é uma coisa fora da curva, no sentido de eles chegaram, se adaptaram e fizeram o Botafogo jogar um futebol maravilhoso junto com o seu técnico. Então, assim, a temporada 2025 para o Botafogo começa preocupante. E não é por conta dos resultados do Campeonato Carioca, é pensando ao longo da temporada, a longo prazo. Você tem uma Supercopa do Brasil que foi massacrado pelo seu rival. Agora tem um jogo que não é nada fácil contra o Racing, que é um time grande da Argentina, é um time que tem pressão, é um time que tem camisa, que poderia ser mais uma taça para o Botafogo nesse começo de ano. No Campeonato Carioca, dificilmente o Botafogo vai conseguir se classificar para as semifinais mais uma vez, e tudo bem. Não quero saber de Campeonato Carioca, quero preservar meus atletas, tá ok. Mas cada vez que o Botafogo joga,
é um susto pro torcedor que cada vez mais vai ver nesse time sendo, e eu já falei aqui, eu não gosto nem de usar as palavras desmantelado, mas o Botafogo tá sem peça de repertório no banco. O time misto do Botafogo não é nem perto do que foi o do ano passado. Então assim, cara, é realmente preocupante pelo futebol jogado, por não ter comando técnico, pelo planejamento esportivo estar atrasado, pelos seus rivais, como Palmeiras e Flamengo, estarem também à frente, 2 passos na frente, principalmente por ter técnico. Então o torcedor do Botafogo, que eu já vejo que não tá mais naquela lua de mel por conta do que aconteceu ano passado, tá coberto de razão. A cobrança tem que ser feita. Olha só, daqui a pouco a gente vai passar ali pro Fla-Flu também, né? Eles já falaram que não foi um jogo tão interessante assim, mas a gente vai mostrar pra vocês o que rolou, né? Uma palavra pra quem? Pra mim? Gente, mas já sabemos que tá uma palavra pra mim. A gente já sabe. E se alguém acha que não tá uma palavra, pelo amor de Deus. Ô, Venê, aí sabe o que aconteceu ontem? O quê? Qual o nome do Benjamin? Rollheiser, é isso? Rollheiser. Aí eu tava assim, ó, Pedrosa, ó. Aqui eu, ó. Deu no sábado à noite, o Peção. Falei, já vi esse jogador aqui, ó? Melhor que o Almada. Aí ele eu só repetindo o que o Pedrosa falou. Bom de bola. Aí, ó, aqui, ó, é do Fogão. Aí ele é do Fogão, Rollheiser. Qual o nome dele? Benjamin Rollheiser. Ele tava me achando, tomando meu sol, linda, maravilhosa, com meu biquininho. Aí acordei domingo de manhã. Você veio com um negócio que ele, garoto? O que é? A culpa não é minha. Você que me deu a notícia. Você tem que culpar todo o planejamento do Botafogo. O que Pedrosa aconteceu? mencionou aí. O fato do Botafogo não ter um treinador, obviamente, pesa na decisão do jogador. E vamos lá, vamos recapitular. Na última vez que a gente falou sobre essa negociação, Botafogo e Santos estavam brigando por esse jogador. A proposta do Santos para o Benfica era mais vantajosa, mas o jogador queria o Botafogo. O Santos melhorou a proposta, o Botafogo também melhorou a proposta, ficou essa briga. E aí, em determinado momento, o jogador falou, beleza, eu vou pro Botafogo, deu a palavra ao Botafogo. Só que aí ele recebeu a ligação do Pedro Caixinha, que é treinador do Santos, apresentou um projeto para ele de carreira e... Nessa conversa, um dos argumentos foi o seguinte, ó, lá no Botafogo não tem treinador. Você não sabe quem será o novo treinador, se ele vai te utilizar. Eu tenho um projeto para você, eu vou te utilizar. Eu vou fazer você jogar dessa maneira. Obviamente que Pedro Caixinha não deve ter prometido para ele ser titular. Isso aí, acho que nenhum treinador pode fazer com nenhum jogador. Mas ainda tem o fator Neymar, porque seria leviano da minha parte dizer que isso pesou na escolha do jogador, porque não me relataram isso. Mas acredito eu que ele tenha botado na ponta do lápis. Vem cá, então na verdade, a conversa com o Caixinha, ela foi determinante para o jogador ir para o Santos, determinante, porque antes ele queria o Botafogo. Inclusive, as pessoas que estavam trabalhando nessa operação também queriam o Botafogo. Eu falei isso aqui. A pessoa me vazou justamente por conta disso, para, entre aspas, forçar o Botafogo a melhorar a proposta. Mas demorou? O que aconteceu com o Botafogo? Sabe, por que sábado eu estava toda animada e domingo já veio esse negócio? A decisão do jogador. A ligação do Pedro Caixinha foi determinante na decisão do Qual o nome daquele drible que quando a bola passa por cima do adversário? Chapéu? Chama de lençol também. Chapéu, lençol. Acontece com todo mundo, Fernando. Mas sabe o que eu tô achando Aconteceu estranho? comigo semana passada. Mas sabe o que eu tô achando uma coisa estranha? Foi bem nessa, parabéns. Sabe o que eu tô curiosa pra saber? Você podia pegar o teu telefone. É o Santos que tá toda hora emparelhado comigo, né? Pois é. Isso é até uma curiosidade. Reclamação da torcida, né? Isso é até uma curiosidade, porque o Rollheiser foi o interesse do Botafogo anteriormente. Na ocasião, o Pedro Martins, que era dirigente do Botafogo, tentou a contratação desse jogador. Agora no Santos, com o Botafogo. Agora ele foi pro Santos e está conseguindo levar o jogador pro Santos. Na minha vez, ele trouxe o Emerson Rodrigues. Ele? E o Álvaro Pacheco. E caiu junto com o Álvaro Pacheco. Eu falo. Pelo menos ele voou de paraquedas com o Álvaro Pacheco. Lá ele leva o Rollheiser. Ô, Venê, então sabe quando você tá na escola, aí você estudou a beça, né? Sentou lá na frente pra mostrar que você não colou de ninguém. Aí a prova é discursiva. Sim. Você bota uma resposta bonitona. Aí você foi o único que tirou 10. Aí quando tu vê um parceiro que sentou atrás de você, tirou 10 também, com a resposta igualzinha à sua.